Fala, gente, estamos começando mais um compacto transmitido aqui pelos veículos de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela rede Super de televisão. É sempre um prazer toda quinta-feira pararmos esse tempo para estarmos juntos e mergulharmos mais e mais na presença de Deus, na graça de Deus. Aproveita, você que está me acompanhando agora, pega esse link e envia para pelo menos aí umas 10 pessoas, joga no grupo da família, dos amigos. Se você me acompanha pelo YouTube, pega o link, copia, joga lá no grupo. Se você me acompanha pelas redes sociais, você pode fazer isso também. Vamos juntos adorar o Senhor. O compacto está começando. Deus abençoe você. Vamos para cima em nome de Jesus. Derramou o seu Espírito sobre jovens e anciãos, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Sonhos e visões dos céus, quando estou em tua presença, me revelas teu amor e contemplo tua grandeza. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. 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 Jesus, levantamos nossa voz, clamamos a ti, Jesus. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo pra tua viva como um rio em mim, me
Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor, ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser, quando clamo a ti, Senhor. Sabe, eu convido você nesse dia, onde quer que você esteja, a fechar os seus olhos, levantar suas mãos. Domingo agora, na parte da noite, nós tivemos um tempo tão maravilhoso de adoração, tão maravilhoso aqui, de entrega na presença de Deus. E eu sinto que mais e mais o Espírito Santo tem nos chamado para nos entregarmos, para nos rendermos na sua presença. Sabe, é um tempo de preparação, é um tempo de consagração. Você tem acompanhado tantos levantes, tantos embates. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E nesse tempo de levante, de guerra, de batalha espiritual, o que o texto bíblico nos chama em Efésios capítulo 6 é exatamente a estarmos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes. Então eu convido você nesse dia, também nesse tempo de compacto, nesse tempo de adoração, a se entregar na presença do Senhor. Vamos deixar os instrumentos tocarem aqui. Eu convido você, se você ora em outras línguas, se você ora, não sei se em português, em inglês, em espanhol, não sei qual idioma você ora, você que me acompanha, mas eu convido você, se renda ao Senhor nesse dia, se renda à presença dEle, deixe os rios de vida do Espírito Santo tocarem o seu coração, ministre o coração do Pai com as suas palavras, aquilo que vem no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, se você está cheio dos rios de vida, se você está cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de paixão pela presença do Senhor, mergulhe fundo nisso, deixe os rios de vida do Senhor te levarem mais fundo, mais fundo, mais fundo, para ser cheio, para ser transformado, ser empoderado. Dias de lutas, dias de batalhas, oh, mas nós temos um rio para mergulhar, temos um rio para termos refrigério da parte do Pai. Podemos nos revestir de graça, podemos nos revestir da presença do Senhor. Oh, como os discípulos ali naquele cenáculo, reunidos em oração, diante das afrontas, diante dos levantes, clamando: Senhor, olha para nós, Senhor, olha para os levantes, Senhor, olha para as ameaças. Oh, estende a tua mão para que enquanto pregamos, milagres sejam feitos, para que enquanto pregamos, teu poder se manifeste. Vem, estende a tua mão, vem, estende a tua mão, vem, estende a tua mão, Senhor. E a tua palavra diz que orando eles, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Reveste-nos com teu poder, para que possamos permanecer diante das ameaças, das afrontas, oh, dos levantes, das trevas. Fecha a boca do leão, fecha a boca do inimigo, cala os inimigos, Senhor. Se levante e guerreia por nós, teu povo, guerreia por nós, teus filhos. Vem, Senhor, deixa fluir mais, deixa fluir mais. Não temos medo, não temos medo. Se passarmos pelo
Estamos escondidos, e mesmo que tenhamos que passar pela dor, o sofrimento, não te negaremos, Senhor. Não te negaremos, Senhor. Não retrocederemos, não voltaremos, firmes em ti permaneceremos, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, vamos compacto, vamos, levante as suas mãos a Ele, levante a sua voz a Ele, receba vida, fortalecimento nesse dia, fortalecimento nesse dia. Todos vós que estáis aflitos, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, todos vós que precisais de alívio, vinde a mim. Mergulhe no deleite do Senhor. Mergulhe no deleite do Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, manifesta o teu poder, tua graça infinita. Guarda-nos, esconde-nos, protegidos em tuas mãos, Senhor. Somos o teu povo, os teus filhos. Se, Pai, nesse dia levantamos a nossa voz, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que acampa os teus anjos ao nosso redor e nos guarda. O Senhor é aquele, ó Deus, que nos protege de todas as artimanhas, todos os levantes, todas as amarras das trevas. Sim, Pai, oramos nesse dia pela tua igreja, oramos nesse dia pelos teus filhos, por todos aqueles, ó Pai, que vivem nesses dias debaixo de afronta, debaixo de opressão, debaixo de levantes, de perseguição das trevas, de todo tipo de tentativa do poder do inimigo de silenciar a voz da tua igreja, dos teus filhos. Sim, Pai, em nome de Jesus, esconda-nos no Senhor, esconda-nos debaixo da tua presença, encoraja-nos, fortaleça-nos, para a glória do teu poderoso nome, Senhor. Deus, que a experiência do teu Espírito em nós não seja apenas um sentimento, mas como era para aqueles discípulos, poder do alto, para vencer a oposição do mundo e transformar a realidade do mundo à sua volta. Seja assim para nós também a realidade do teu Espírito conosco. Poder para suportar as amarras, poder para suportar as pressões, poder, Senhor, para ir contra toda a resistência ao avanço do teu reino e para transformar a realidade do mundo à nossa volta. Venha sobre nós, ó Deus, dias de glória, dias de avivamento, dias de intensa manifestação da tua graça e presença. É isso que nós pedimos, Pai, é isso que nós pedimos e nós te agradecemos, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. E quem crê, diga um amém, digita um amém, um glória a Deus, um aleluia. Aplauda o nome do Senhor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda adoração. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, porque você sabe, um dos fundamentos do Compacta é exatamente esse, a nossa experiência de igreja online, a generosidade, a contribuição. Não estamos apenas aqui para adorarmos juntos, para termos comunhão, mas também para expressarmos a nossa gratidão a Deus por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então na sua tela vão aparecer as formas de contribuição. A gente sempre gosta de lembrar, para quem está no Brasil, o Pix é a melhor forma de contribuir. Para quem está numa outra nação, use o PayPal,
E se você me acompanha aqui da América, dos Estados Unidos, você pode usar então o Cash App, você pode usar o Zelle. Fique à vontade, adore ao Senhor, faça parte desse tempo, continue a investir naquilo que Deus tem feito. Vamos adorar o nome de Jesus para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Pressionados, mas tão desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Vamos cantar isso? Vamos juntos. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cante isso, bora! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cante! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Você crê nisso? Estamos de pé. Vamos juntos, declare isso comigo, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare isso com ousadia, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Essa é a nossa declaração, essa é a nossa confissão nesse dia. Estamos de pé, firmados naquele que é a rocha inabalável. Vamos, compacto, digita aí, declara aí, meu filho. Vamos pra cima, bora, igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
esse demônio pagão não poderá resistir ao avanço da igreja do Senhor. Ele já caiu uma vez, ele vai cair de novo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, dá um brado de louvor ao Senhor nesse dia, pelo amor de Deus. Bota um foguete, um raio, alguma coisa aí. Aleluia, meu filho. Meu Deus, igreja. Aleluia. Fala, pessoal, que prazer estarmos juntos aqui para mais um compacto, esse tempo em que paramos para pensar em você. Você que é um membro de Lagoinha e que nos acompanha aí através da Rede Super de televisão, ou quem sabe, através dos meios de comunicação aqui da Lagoinha de Orlando. Nós temos um carinho tão especial por você, que nós separamos esse tempo aqui para reservar, só para ministrar o seu coração. Você que nos acompanha aí de tantas partes do mundo e também do Brasil, de outras nações. Olha, esse tempo é um tempo de ministração pensado exclusivamente em você. Quem sabe você ainda não tem uma Lagoinha pertinho de você, mas você já se sente, né, parte dessa família espalhada por todo o mundo. Lembre-se que esse tempo é um tempo separado para você. Nós temos GCs online, né? Toda a experiência de ser Lagoinha, nós queremos levar para você. Não apenas o culto, não apenas a celebração, mas também a comunhão através do nosso GCs online. Você pode, entrando no nosso aplicativo, se você entrar na sua loja virtual aí, seja a Google Play ou a Apple Store, você pode digitar lá Lagoinha USA ou Lagoinha Orlando Church. Você vai encontrar o nosso aplicativo e lá você vai encontrar os nossos grupos de GC, os nossos grupos de crescimento online, que você pode participar, não importa onde você esteja, em qualquer parte do mundo, você pode participar. A contribuição também, que acabamos de falar agora há pouco, também é uma das formas de você ser Lagoinha. Nós nos reunimos para ter comunhão, nós nos reunimos para celebrar, nós nos reunimos para expressar a nossa generosidade, servindo aos irmãos e também através da nossa contribuição. E também nós desenvolvemos o nosso caráter, o caráter de Jesus em nós por meio do serviço. E se você pensa que por estar longe você não pode servir, talvez você fale assim: ô Zulato, como é que eu vou servir? Eu não posso fazer parte do stage, eu não posso fazer parte da diaconia, mas você pode servir através da moderação online. Agora mesmo nós temos moderadores aí, você sabe, você que acompanha o compacto, nós temos sempre uma pessoa que fica aí coletando os pedidos de oração. Porque, gente, nós não apenas oramos aqui no compacto, todos os pedidos que são colocados aqui para a gente, né? Você que está acompanhando aí o compacto, talvez pela primeira vez, eu desafio você, pega aí o comentário agora, se você está no YouTube ou em alguma rede social, você pode usar agora os comentários para digitar, primeiro, de onde você está falando, nós queremos te conhecer, queremos saber o seu nome, mas também você pode deixar aí no comentário o seu pedido de oração, a sua necessidade. E a gente tem o maior prazer de estar orando por você, estamos te servindo como comunidade local, como igreja. E a gente tem aí a moderação, que são irmãos aqui da nossa igreja local, mas também de pessoas que participam conosco de outras partes do mundo. Eu sei que tem gente que serve aí na moderação que é do Brasil, nós temos irmãos que servem na moderação que são do Japão, gente que serve na moderação que é da Itália. Então não são pessoas apenas que fazem parte aqui da igreja local, mas são pessoas que estão conectadas aí de tantas partes do mundo, que servem aqui no compacto, e você também pode fazer parte dessa família. Se você quiser servir, é muito simples, é só você pedir a um dos nossos moderadores aí: olha, eu quero dar o meu nome, eu também quero servir, como é que eu faço? O pessoal vai entrar em contato com você, e nós vamos inserir você no nosso grupo da moderação, para que você possa passar por um treinamento, e quem sabe, se tornar aí um moderador do compacto, ou de algum outro culto, que você possa ter disponibilidade para servir, tá bom? Faça isso. Gente, a experiência de ser Lagoinha, não apenas através do culto, mas da comunhão, da celebração, da contribuição e do serviço. Tudo isso está disponível para você, para que, quem sabe, Deus trazendo você para cá, seja tão inteirado da vida da igreja, que aí você já vai chegar assim: eu sou o fulano de tal, a gente já vai te conhecer e já vai poder introduzir aqui então, na nossa vida local, nos ministérios diários aqui que funcionam na Lagoinha de Orlando, de forma livre, de forma voluntária, para a glória de Jesus. Gente, eu estava pensando aqui, naquilo que nós poderíamos falar nessa nova série. Você sabe, eu gosto muito aqui no compacto
de fazermos séries de mensagens, porque isso ajuda a gente a crescer no entendimento de um assunto e consequentemente, no entendimento das Sagradas Escrituras. E me veio ao coração alguns trechos da carta aos Hebreus que são muito importantes. Você deve saber, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas o livro de Hebreus fala tanto de um progresso quanto de um retrocesso na vida espiritual. Porque, espiritualmente falando, pessoal, ou nós estamos progredindo ou nós estamos retrocedendo. Então não existe aquele negócio assim de estagnei na vida espiritual. Eu estou estagnado. Isso não existe, gente. Ou nós estamos crescendo espiritualmente, ou nós estamos retrocedendo espiritualmente. E na carta aos Hebreus, nós vemos o progresso e nós vemos o retrocesso acontecendo por duas ferramentas, né? Ou seja, ele tanto mostra o retrocesso quanto aponta o progresso de duas formas. Na verdade, ele faz isso com uma palavrinha que ele chama, a palavrinha chama-se exortação. Isso está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 13, eu quero só ler com você bem rapidinho. Hebreus 13, versículo de número... versículo de número 22, Hebreus 13, 22, ele fala assim: irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação, e na verdade o que eu vos escrevi é pouco. Então ele diz assim: irmãos, eu quero que vocês suportem a palavra de exortação. Esse é o tema poderíamos dizer que toda a carta aos Hebreus é uma palavra de exortação. A palavra exortação aqui no grego, gente, é a palavra paráclesis. E paráclise significa tanto encorajamento quanto correção. Porque se a gente só encoraja sem corrigir, a pessoa começa a ficar muito leviana, sabe? Como a gente costuma dizer no bom português, casazinhas de fora demais. Mas se a gente só exorta sem encorajar, a pessoa também desanima e não vê resposta, não vê solução ao seu problema. Então ele diz que toda essa carta, ela é uma palavra de exortação que tem essa finalidade: encorajar ao progresso e corrigir para que o retrocesso não aconteça. Encorajar para o progresso e corrigir para que não haja o retrocesso, ok? Há um pecado a ser vencido claro aqui na carta aos Hebreus. E o pecado claro a ser vencido é o pecado da apostasia. Não é um pecado qualquer, não é o pecado da pornografia, não é o pecado do adultério, da mentira, do roubo, do orgulho. É claro que esses são pecados que também precisam ser vencidos. Mas o pecado que ele está exortando aqui os irmãos a abandonarem, a vencerem, é o pecado da apostasia. E ele vai trazer então aqui essas exortações que são tão marcantes na Epístola aos Hebreus, que eu quero trabalhar com você, para que posteriormente também a gente possa trabalhar os encorajamentos. Então vou começar aqui trabalhando as exortações, e a gente posteriormente então vai trabalhar os encorajamentos, para que você seja desafiado a abandonar o pecado que quer levar você a retroceder, e para que você seja encorajado, para que você continue seguindo, crescendo em Cristo, a fim de cumprir toda a boa vontade de Deus e a vontade do Senhor possa ser feita na sua vida, ok? A primeira exortação que nós temos aqui na carta aos Hebreus está no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, e ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação que primeiramente foi anunciada pelo Senhor e foi nos confirmada por aqueles que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo que foram distribuídos de acordo com a sua vontade. Então essa é a primeira exortação que ele nos traz aqui. É preciso que prestemos maior atenção naquilo que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O que está acontecendo aqui, irmãos? Ele vai dizer, olha, a mensagem que foi transmitida pelos anjos provou a sua firmeza. Por quê? As pessoas que desobedeciam essa mensagem, elas recebiam a devida punição. E ele vai dizer, como pois escaparemos
se nós negligenciarmos a mensagem que produz a salvação, a mensagem que nos leva em direção à salvação. Então, primeira realidade que nós precisamos entender aqui, que mensagem é essa que era transmitida pelos anjos, que se as pessoas desobedecessem, elas sofriam punição. Gente, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que várias vezes Deus usou os seus anjos para transmitir mensagens ao povo de Israel. Você olha ali no contexto do livro de Daniel e você vê Gabriel sendo enviado, né, a Daniel para transmitir a ele mensagens. Você olha no contexto do Antigo Testamento e várias vezes o anjo do Senhor aparece ali para trazer mensagens, mas não é sobre essa mensagem específica que o escritor aos Hebreus está falando, essas mensagens que foram transmitidas por anjos, apesar de que as pessoas que desobedeciam essa mensagem, se ela não fosse respeitada e atendida, também sofriam oposição. A mensagem que ele está falando aqui, nós podemos ver ali em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo de número 1 até o versículo 4, ele fala assim, ó, que outrora Deus falou de muitas formas e de várias maneiras aos pais pelos profetas, aos anjos, né, usou os anjos e os profetas para nos comunicar a sua verdade aos pais. Mas ele diz que nesses dias, Deus nos falou por meio do seu Filho, a quem ele constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem ele fez o universo. Que palavra é essa que foi transmitida a nós, pelos anjos e pelos profetas, e que agora ela foi, entre aspas, substituída pela palavra do Filho? Que mensagem é essa que Deus, ele transmitiu, ele legou às pessoas do contexto do Antigo Testamento e que agora ele já não mais usa essa mensagem para nos falar, mas nos transmite, o seu recado diretamente pela pessoa de Jesus. E essa mensagem diz para mim e para você em Atos capítulo 7 e também diz para nós em Gálatas capítulo de número 2 que essa mensagem é a lei de Moisés. E gente, é muito claro perceber isso. Todas as pessoas que desobedeciam a ordem clara de Deus que foi dada no contexto do Antigo Testamento, todas as pessoas que não atentavam para os mandamentos de Deus, para as ordens de Deus e desobedeciam a palavra de Deus no contexto do Antigo Testamento, elas eram punidas. E a gente vê isso acontecer muitas vezes. As pessoas não atentarem para a lei de Deus, não atentarem para a lei transmitida através de Moisés, que é um profeta de Deus, e pelos demais profetas que basicamente fizeram isso. Você olha para os profetas do Antigo Testamento, não necessariamente todos eles tinham visão do futuro, mas eles sabiam pelos olhos do Senhor interpretar a sua realidade pelos parâmetros da lei de Moisés, e como consequência eles diziam ao povo, olha, se vocês continuarem vivendo assim, as consequências desse pecado são esses, estão escritos na lei. E quando o povo não atentava, não obedecia, exatamente conforme estava escrito, era o que acontecia. Só que olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que não apenas aquela mensagem trazia punição, mas ele está dizendo que a mensagem que produz salvação, quando também é negligenciada, ela também produz punição, ela também produz castigo, ela também produz juízo. E gente, isso é muito forte, porque talvez você nunca tenha parado para pensar isso, mas a mesma mensagem que tem poder para nos salvar, é a mesma mensagem que tem poder para nos condenar, gente. O mesmo evangelho que produz vida para aqueles que ouvem, para aqueles que o recebem, para aqueles que o obedecem, é o mesmo evangelho que produzirá condenação, é o mesmo evangelho que produzirá juízo para aqueles que o ignoram. E ainda mais, o texto vai dizer para mim e para você, que esse evangelho, ele tem que ser tão levado em consideração, não apenas porque ele produz, né, castigo, ele produz juízo, mas ele tem que ser obedecido pela sua capacidade de produzir salvação. Como, pois, vamos negligenciar a mensagem que foi transmitida a nós pelo próprio Senhor e que é poderosa para nos dar a salvação? E o escritor aos Hebreus vai dizer, gente, essa mensagem, ela é muito superior. Jesus é superior. Aliás, esse é um dos temas que Hebreus trabalha claramente, sempre fazendo esse contraponto entre o que Deus deu, e isso
tem proveito, isso é maravilhoso, mas o que ele está fazendo agora no Filho, que é superior. A mensagem que Deus trouxe é proveitosa? Sim. Ela prova o seu valor? Sim. Os que desobedeciam eram punidos? Sim. Mas ainda mais agora, se nós negligenciarmos a mensagem que nos foi transmitida por Jesus, ainda mais sofreremos a devida punição. Olha o que ele diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, se voltarmos as costas para o Evangelho de Cristo, se não atentarmos devidamente pela mensagem, a mensagem que foi transmitida por Jesus, se nós não dermos atenção à mensagem que nos foi confiada, meus irmãos, não adianta a gente pensar que é só levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus, né? Eu gostaria muito, né, que seria tão bom, né, se fosse só isso. Eu criei aqui, eu levantei a mão, eu sou salvo. Não, querido, é uma persistência. A palavra fé, no grego, é a palavra pistis, que significa fidelidade. Então, atentar à mensagem aqui, não é apenas você parar para ouvi-la. Atentar aqui é dar a sua vida pela mensagem, é entregar a sua vida pela mensagem, assim como o próprio Cristo fez. E, gente, perceba que é exatamente essa é a proposta que o texto vai dizer para mim e para você. Ele diz assim: essa salvação, no versículo 3, foi primeiramente anunciada pelo Senhor e foi confirmada por aqueles que a ouviram. Ou seja, há uma continuidade. Ela não foi falada apenas uma única vez e depois acabou. Não, há uma continuidade desse testemunho. E assim como uma continuidade desse testemunho que foi dado pelo Senhor, foi confirmado pelos apóstolos, assim também deve haver uma continuidade em nós. O próprio Deus deu testemunho dessa mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e o próprio Espírito está dando testemunho dessa mensagem agora também através desses sinais, de acordo com a sua vontade. Ou seja, irmão, começou com Jesus, foi confirmada pelos apóstolos, o próprio Pai deu testemunho dela, o Espírito Santo está confirmando essa mensagem com prodígios, maravilhas e sinais, e você espera que só levantar a mão, né, e voltar para a sua vida antiga, vai garantir a você que você seja salvo? Não, há necessária perseverança, há uma necessidade constante de eu e você permanecermos firmes, de nós perseverarmos em Deus a respeito daquilo que Ele nos deu na sua palavra. Sabe, eu digo para você nesse dia, a grande marca que Deus espera encontrar em mim e em você, da verdadeira transformação que a obra do Espírito produziu no nosso coração, é exatamente essa perseverança. Os reformadores diziam, João Calvino dizia, Lutero dizia, e a Escritura diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu quero só te lembrar, já caminhando aqui para o encerramento, daquela parábola que Jesus nos contou em Mateus capítulo 13. Ele diz: o semeador saiu a semear. E o texto diz que a semente da palavra de Deus foi plantada em 4 terrenos diferentes. A Bíblia diz que o primeiro terreno em que a palavra é plantada, a semente cai à beira do caminho. A Bíblia diz que as aves vêm e roubam a semente. Posteriormente, a Bíblia diz que a semente cai entre as pedras. A Bíblia diz que ela rapidamente começa a crescer, mas por causa do terreno ser raso, por causa da falta de profundidade do solo, a Bíblia diz que essa semente é queimada, aquela planta começa a ser queimada. E a Bíblia diz que rapidamente, assim como ela nasceu, ela também morre. A Bíblia diz que a outra semente é plantada como entre os espinhos, e ela começa a nascer, mas os espinhos começam a sufocar essa planta e ela também morre. E a Bíblia diz que a última semente cai em um solo limpo, em um solo que está preparado, ele é fértil. E a Bíblia diz que essa semente nesse solo que está limpo, não caiu à beira do caminho, não tem pedras, não tem espinhos. Esse solo produz fruto a 30, 60 e 100 por um. Perceba, há uma progressão e uma continuidade. Começa produzindo fruto a 30, mas não para. Há uma progressão, os frutos aumentam. 60%, 60 por um, e os frutos continuam crescendo, 30, 60 e 100 por um. Ou seja,
Há um aumento no caráter. A gente sabe que fruto no texto bíblico fala de caráter. Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. Fruto, gente, não diz respeito às nossas obras, porque o fazer, irmãos, não depende tanto de nós, né? O fazer depende da obra do Espírito. Os dons, as salvações, as conversões, não tem a ver com a minha habilidade, não, é a obra do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito, apesar de ser gerado pelo Espírito em mim, depende da minha entrega, depende da minha renúncia, da minha rendição. Então há uma progressão, mas também há uma continuidade. 30, 60 e 100 por um. E Jesus explica para os discípulos a parábola, e ele diz que a semente cai à beira do caminho. É como um homem que ouve a palavra, mas ele não entende. E porque ele não entende, ele coloca de lado, ele não dá valor, ele não dá credibilidade, aquilo não muda a vida dele. Perceba, não é só ouvir, gente, a palavra tem poder, ela de alguma forma afeta, ainda que por um pequeno momento, todos os solos, sim, ela afeta. Nenhum deles deixou de experimentar algum proveito da palavra, nenhum deles deixou de colher alguma dádiva que a palavra produziu. Mas a questão não é a dádiva que a palavra produz, mas a palavra frutificar de forma progressiva e de forma constante. De forma progressiva e de forma constante. Alguém, pelo amor de Deus, pode digitar um amém, um glória a Deus. Você está entendendo isso? Não é só o fato da palavra ter caído, não é só o fato da palavra estar fazendo alguma coisa e depois morrer. Não, não é o benefício da palavra, mas é o que a palavra está produzindo de maneira progressiva e constante, progressiva e constante. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí, digita um aleluia. O segundo solo, a Bíblia diz, a semente produz fruto, a palavra produz fruto, traz proveito, às vezes traz cura, traz restauração, mas a questão não é essa. O solo é raso demais, é superficial demais. E aí o que acontece? Os problemas voltam e essa pessoa abandona o evangelho. O terceiro, entre os espinhos, o amor pelas riquezas, o amor pelo mundo, as paixões dessa vida sufocam a semente. Mas aquele solo que está vazio, aquele solo que perdeu tudo e encontrou completo deleite e prazer na palavra, esse frutifica a 30, 60 e a 100 por um. O que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a grande qualidade da obra da salvação real em nós é a perseverança dos santos. Não é o benefício que nós colhemos do evangelho, mas é o benefício que o evangelho está colhendo de nós. Pelo amor de Deus, gente, não é o benefício que eu estou colhendo do evangelho. Não é isso que mostra se eu nasci de novo ou não, se eu sou um cristão ou não. Não é o que eu estou colhendo, mas é o que o evangelho está colhendo de mim. É os frutos que podem ser tirados da minha vida. É eu me tornar uma árvore frutífera, sou eu me tornar uma árvore frutífera, e que frutos podem ser tirados de mim a 30, 60 e a 100 por um. Pelo amor de Deus, eu espero que você esteja recebendo isso, em o nome de Jesus. Eu espero que essa palavra esteja aí, produzindo impacto profundo em você, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, nós estamos quase encerrando o compacto de hoje. Eu quero te pedir, escreva aí o seu pedido de oração, escreva a sua necessidade, mas acima de tudo, peça a Deus, Deus dá-me perseverança. Deus, eu quero ser um cristão genuíno, eu quero ser alguém que persevera até o fim. Deus, colhe frutos da minha vida que não tenham só folhas em mim, mas encontra frutos de vida em mim, para a glória do nome de Jesus. Pai, eu oro nesse dia juntamente com os meus irmãos, para que o Senhor realmente forme em nós fruto verdadeiro, perseverança dos santos. Pai, exorta-nos nesse dia, para que possamos permanecermos firmes, fazendo a vontade do Senhor, para que a palavra que em nós foi depositada, ela não seja desperdiçada, não seja colocada de lado, mas que, como diz a exortação, nos apeguemos firme à verdade que nós temos ouvida. Não, a gente não solte isso, a gente segure isso com força, com determinação, com todos os obstáculos e desafios. Pai, que a gente possa reter isso, segurar isso com as nossas forças, Pai.
para que a vontade do Senhor seja feita em nós. Libera saúde nesse dia, libera cura nesse dia, libera graça nesse dia sobre o teu povo espalhado, Senhor, sobre toda a face da terra, conectado conosco, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga um amém, digita um amém, um aleluia, um glória a Deus. Estamos encerrando um compacto, espero que você tenha gostado. Estaremos aqui nas próximas semanas, estudando essa série que eu vou chamar de Paráclesis, ok? Paráclesis é o nome dessa série, sobre essas palavras de exortação e as palavras de encorajamento que nós temos aqui na carta aos Hebreus. Vejo você quinta-feira que vem para mais esse encontro aqui. Deus abençoe você e até lá, se Deus quiser.